Olá, bem-vindos ao canal Psicolosofia. Há alguns meses atrás, eu e o Vitor nós gravamos um vídeo resposta ao Christian Dunker. Um vídeo resposta a um vídeo que ele fez falando de psicologia baseada em evidências, tentando fazer críticas ao movimento, em que também ele pegou um texto nosso e também criticou o nosso texto. E a gente fez o nosso vídeo resposta. No nosso vídeo, a gente respondeu a maior parte dos argumentos do Dunker do primeiro vídeo. Entretanto, ainda faltou uma parte final, que era a parte que dizia respeito aos artigos sobre a eficácia da terapia psicodinâmica. O Dunker fez uma lista e nós prometemos que nós íamos fazer uma avaliação desses artigos. Pedimos um tempo, e de fato levou um tempo, porque é um processo trabalhoso, mas agora as análises estão prontas e nós queríamos trazer para vocês o resultado. Também, depois do nosso vídeo resposta, o Dunker fez mais outros 2 vídeos. E além de discutir o resultado para as análises, nós também vamos debater o mérito dos argumentos que ele trouxe nesses segundos vídeos. Nesse segundo e terceiro vídeo, no caso. Você quer comentar alguma coisa, Vitor? Dá um oi. Então, e aí, galera? Espero que o vídeo seja bastante produtivo para vocês. Então, para começar, nós vamos pegar os artigos empíricos que o Dunker trouxe e trazer a nossa avaliação. Porque ainda é conteúdo do primeiro vídeo, a gente vai começar por aí, depois a gente passa para o conteúdo do segundo e do terceiro vídeo. Para a realização dessa avaliação dos artigos, nós contamos com a ajuda de uma equipe fenomenal e a gente queria muito agradecer eles também por aqui. Agradecer ao Thiago Máximo, agradecer ao João Parreira, ao Gustavo Freta, a Camila Peixoto, Vinícius Figueiredo, William Rodrigues e o Luan Marques. E cita, finalmente, a nossa pesquisa aqui, Leischer e Rabun, que mostram de forma empírica, cabal, com várias meta-análises, que a psicanálise, enquanto método de tratamento, é eficaz. Mais eficaz que muitas terapias comportamentais, mais eficaz que muitas terapias cognitivas, com efeitos que permanecem, com esse conceito metodológico de definir a psicanálise como uma long-term psychodynamic therapy. Bom, eu não vou entrar em detalhes de todas as psicanálises, elas se ajustam nisso e etc. Mas daí a pessoa vai lá e critica a meta-análise do Rabun e do Leischer. Tá bom, o Bully vai colocar para vocês aí mais 20 meta-análises, estudos de corte, respostas do Leischer à crítica que ele recebeu. Tá aqui. Schadler, 2010. Leischer e Rabun. Não é só o 2008, querida. É 2015, é 2016. São revisões em cima de revisões. Larga a mão de ser preguiçoso. Larga a mão de ser preconceituoso. Vai se dar o trabalho de ver que os psicanalistas apresentam evidências. Então, a nossa avaliação propriamente dita, ela diz respeito a 17 artigos. Na lista original do Dunker, ele mencionou que tinham 20, mas 2 deles eram repetidos, e tinha um que era, na realidade, uma resposta crítica a uma outra meta-análise que já estava incluída no próprio estudo. Então, a gente optou por fazer apenas a avaliação da meta-análise em si mesma. A gente também optou por fazer uma divisão dos artigos que é um pouco diferente da divisão que o Dunker fez. Porque o Dunker dividiu um pouco ali pelo objetivo, está avaliando depressão, está avaliando outras coisas, e a gente dividiu por delineamento. Então, ficou da seguinte maneira. Nós vimos que tinha um relato de experiências, 4 revisões narrativas, um estudo prospectivo quase experimental, 3 RCTs, 2 revisões temáticas e 6 meta-análises. E aí, como é que a gente fez para poder avaliar esses estudos? Nós selecionamos instrumentos feitos exatamente para esse fim. Para poder avaliar o estudo quase experimental, nós escolhemos o instrumento Robin-Zoom, que é um instrumento feito exatamente para isso, para avaliar estudos de intervenções que não são aleatorizados. Esse instrumento tem como possibilidade de classificação um risco de viés baixo, moderado, severo, crítico e não informado, sendo, claro, um risco de viés mais baixo melhor e um risco de viés crítico pior. Para avaliar os ensaios clínicos randomizados, a gente escolheu o instrumento ROB2, que é um instrumento feito exatamente para isso, para avaliar o risco de viés de RCTs. E ele pode dar o resultado de risco de viés baixo, de certa preocupação e alto. Para avaliar as revisões sistemáticas e as meta-análises, a gente escolheu um mesmo instrumento, que é um instrumento que abarca as duas coisas, que é o MSTAR2, que é um instrumento que vai avaliar meta-análise e revisões temáticas de intervenções em saúde. Então, é exatamente para o propósito que são esses estudos de intervenção de eficácia da psicoterapia psicodinâmica.
A classificação final que o Amistar 2 pode dar é um nível de qualidade alto, moderado, baixo e criticamente baixo, sendo criticamente baixo o pior e o alto o melhor de todos. Sobre o relato de experiências e as revisões narrativas, a nossa abordagem foi um pouco diferente. Nós não usamos um instrumento para avaliar esses delineamentos da maneira como nós usamos para os outros, para os CRCTs, para as revisões temáticas, para as meta-análises, porque, em primeiro lugar, esses delineamentos eles não são adequados para responder à pergunta que está em causa nessa situação, que é se a psicoterapia psicanalítica e psicodinâmica, se elas funcionam, se elas são eficazes ou não. Como o delineamento é inadequado, infelizmente não tem como resolver, não tem uma outra alternativa, não é a nossa avaliação que vai conseguir dar uma resposta. Ele por si só já não vai conseguir fornecer boas evidências a favor disso. Essa nossa avaliação dos artigos do Dunker teve como resultado algo que apontou para uma mesma direção. Todos os artigos que nós avaliamos da lista do Dunker, cada um com seu respectivo delineamento, cada um com seu respectivo instrumento, todos eles obtiveram a pior nota possível, a pior classificação possível que eles poderiam ter obtido para aquele delineamento. No caso, o estudo quase experimental obteve um risco de viés crítico, os ensaios clínicos randomizados obtiveram um alto risco de viés e todas as revisões temáticas e todas as meta-análises obtiveram um nível de qualidade criticamente baixo. E isso tudo ao mesmo tempo que o Dunker vendeu eles como sendo uma prova cabal da eficácia da psicanálise. E um adendo aí, inclusive. A massiva maioria desses estudos não estava avaliando psicanálise, mas sim as psicoterapias psicodinâmicas, que são de fato um desdobramento da psicanálise, mas não representam o que fazem os psicanalistas aqui, hoje. Não representam a clínica psicanalítica clássica. Inclusive porque eles têm algumas diferenças que inclusive o próprio Dunker condenou no primeiro vídeo dele, como por exemplo o uso de manualização, ou então poder abordar autores que não são tradicionalmente considerados psicanalíticos, como por exemplo Carl Jung, dentre outras coisas. Então, mesmo com esse anúncio de prova cabal, independente do que o Dunker realmente quis dizer com sendo prova cabal, sendo prova infalível, sendo prova muito forte ou o que for, a gente não encontrou nenhuma. Todo esse resultado da nossa avaliação ele foi convertido num texto que vai estar disponível para vocês, vai estar disponível abertamente para vocês, bem como o resultado das avaliações em si, ou seja, cada um dos instrumentos tem um tipo de um checklist que a gente preencheu, entrou num consenso, isso vai estar disponível para vocês. Bem, então a Clarice já mencionou os resultados que nós obtemos pela avaliação dos artigos empíricos do Dunker, e agora a gente passa para uma outra parte do vídeo, em que nós vamos responder a resposta que o Dunker nos deu nos seus 2 últimos vídeos. Não, essa proposta, né, da PBE, ela pretende se estabelecer como uma espécie de júri, de meta-árbitro. Então, em todas as psicologias, nós estamos em condições de dizer quais apresentam evidências, quais não, e quais devem ser excluídas, porque são perigosas, porque são iatrogênicas, porque são um risco à população, porque são, assim, não idôneas, porque são pseudocientíficas. Isso, quero crer, se confirma, é um grande problema. O Freud dizia assim, toda prática que, para existir, precisa excluir outras, precisa dizer assim, olha, as outras não têm direito à existência, não têm direito a ser assim, reconhecidas, é uma prática perigosa, do ponto de vista da psicanálise. A ideia de que a PBE seria um meta-árbitro é um erro categorial. Na verdade, prática baseada em evidências é um princípio para as atividades profissionais, a qual vai dizer o seguinte: num contexto de uma intervenção, nós devemos integrar basicamente 3 coisas: as melhores evidências científicas disponíveis, a perícia profissional e os valores, culturas, preferências, subjetividade daquele paciente ou sujeito a qual eu aplico a minha intervenção. Esse princípio, por si só, não vai nos dizer quais teorias são ou não científicas. Mas, claro, fazendo uma interpretação caridosa do que o Dunker tentou apresentar, dado que um dos princípios da PBE é justamente adotar aquilo que nós temos melhores evidências para sustentar, nesse caso, nós devemos excluir aquilo que nós não temos boas evidências para sustentar.
Bem, nesse contexto, a exclusão não é algo ruim. Na verdade, é extremamente benéfica e fundamental quando bem aplicada. Ela decorre da própria atividade científica. Nós temos inúmeras hipóteses que tentam explicar a realidade ou que dizem respeito a intervenções, e algumas vão estar adequadamente justificadas e outras não. Nós vamos excluindo aquilo que nós não temos boas evidências para sustentar e substituindo por teorias melhores, tentando nos adequar às novas descobertas. Veja que isso, no contexto da psicologia, estamos falando de algo muito sério, pois a produção de ideias tem como razão pelo menos 2 motivos centrais. Um deles é um interesse intrínseco pelo conhecimento, de conseguir explicar o comportamento humano e demais objetos da psicologia, e por outro, um interesse pelo bem-estar das pessoas, pois do corpo teórico da psicologia irá derivar também intervenções que têm por objetivo aliviar o sofrimento das pessoas, trazer melhorias na saúde mental, conseguir fazer com que as pessoas tenham algum tipo de crescimento através da intervenção do psicólogo e assim por diante. E aqui fica o questionamento. Se estamos fazendo ciência justamente prezando pelo bem-estar das pessoas, o porquê não adotar aquilo que efetivamente temos melhores provas que contribuirão no bem-estar das pessoas? Estão aí dadas por todas as práticas, e não é porque elas são impostoras, não são ignorantes, estão querendo enganar as pessoas, não é por má fé. O Dunker tenta ir na direção de que, quando acusamos alguma prática ou ideia de pseudocientífica ou negacionista, significa então que os proponentes daquelas visões são pessoas mal intencionadas, quando em nenhum momento argumentamos qualquer coisa que fosse nessa direção. É uma ideia pura e simplesmente falsa. Existe uma enorme diferença entre uma teoria ou prática ser pseudocientífica e os proponentes daquela visão serem pessoas mal intencionadas, ou malévolas epistemicamente, para usar o termo técnico. As pessoas podem defender pseudociências por inúmeros motivos, como por estarem enganadas, não terem informação científica adequada, serem influenciadas por vieses e inúmeras razões que não têm a ver propriamente com elas serem desonestas. E essa fala do Dunker é muito infeliz, pois leva a pensar que o debate sobre a demarcação de ciência e pseudociência é um debate sobre qual grupo está sendo honesto ao defender suas ideias e qual está sendo desonesto, ou qual que quer realmente bem para as pessoas e qual que não quer, tá querendo enganar as pessoas. Quando não é o caso. Nós pressupomos que os psicanalistas, em grande parte, são pessoas com boa fé. Porém, ter boa fé é demasiado insuficiente para que suas ideias ou práticas estejam efetivamente baseadas em boas evidências. Por que a arrogância estaria nisso e não naqueles que dizem assim: só existe um método e este é o método da ciência e as ciências são todas experimentais, como a física, a biologia e a química? Será que não é possível que exista um pouco de arrogância nessa pretensão unicista da ciência, de que só esse método é científico e só a ciência se ocupa, vamos dizer assim, do falseamento de suas hipóteses? Quer dizer, e o caso das ciências formais? Por exemplo, a matemática, a lógica, a linguagem, não são ciências, mas não tem experimentação ali. A supervalorização de Popper, Isso a gente vai falar que isso aparece sistematicamente na PBE, quando, tem os críticos internos ao Popper na filosofia da ciência, que nunca são mencionados. Então esse é o primeiro ponto do meu vídeo passado. Espero ter respondido aí as objeções que me foram levantadas. Então, que tipo de situação que nós temos aqui? Nós temos a situação em que o Dunker ele fez um vídeo-resposta, em que ele disse que era um vídeo-resposta para nós, e que ele passou uma parte significativa do vídeo batendo em pelo menos 3 posições que têm uma certa proximidade entre si. A primeira é a posição de que Popper seria o melhor representante para a discussão de ciência e de pseudociência.
A segunda é a discussão de que, a afirmação de que apenas os métodos experimentais contam como científicos. E o terceiro é de que apenas as ciências duras, as ciências naturais, como a física, a química e a biologia, que elas são científicas. E depois do Dunker passar um certo tempo tentando argumentar contra essas posições, ele ainda diz que ele espera que ele tenha respondido os nossos argumentos do nosso vídeo-resposta. É um pouco difícil de descrever o quão bizarra é essa situação, porque ela é basicamente inacreditável. O Dunker, ele pegou as nossas posições, coisas que nós já havíamos defendendo desde antes dessa questão do nosso texto, do Instituto de Questão de Ciência, desde antes do vídeo-resposta, e inverteu completamente e fez um vídeo argumentando como se a gente defendesse o oposto de tudo que a gente defende. Nós nunca defendemos que Popper era a melhor referência para falar sobre o problema da demarcação. Nós nunca defendemos que a ciência tem um único método, que é o método experimental. E nós nunca defendemos também que a ciência se resume às ciências naturais e ciências duras. Pelo contrário, a gente vem fazendo um trabalho para desmistificar isso tudo. Nós sabemos que tem muitas pessoas de psicologia que ainda se prendem muito na teoria de Popper, que ainda pensam que a melhor demarcação para a ciência é no sentido estrito, só que a gente discorda disso e sempre discordou, desde antes dessa discussão com Dunker, e isso não foi em nenhum momento claramente explicitado, foi tratado como se nós estivéssemos com o mesmo tipo de pensamento que outros autores, mas na realidade isso não é verdade. Então o vídeo-resposta não respondeu aos nossos argumentos verdadeiramente. Não representou o que de fato nós pensamos, apesar do Dunker ter dito que esse era o caso. Inclusive, a gente deu até mesmo uma aula na UFOP sobre isso. E tá aqui no meu canal, eu vou deixar a referência aqui para vocês na descrição e vou ver se eu consigo linkar aqui também no vídeo. A discussão sobre o problema da demarcação já evoluiu muito desde Popper. E sim, é verdade que usar Popper nos dias de hoje para representar o que a gente sabe sobre ciência e pseudociência é um sinal muito importante de uma desatualização grave. O curioso é que nós já havíamos dito isso no nosso vídeo-resposta. E mesmo a gente tendo dito isso, o Dunker, ele não se preocupou, ele ignorou, e ele fez o vídeo dele como se nós fôssemos popperianos, batendo nessa ideia e dizendo que ele estava nos respondendo. Na realidade, eu e o Victor, nós defendemos uma proposta que não é a do Popper, mas sim, a gente simpatiza muito mais com a proposta do Sven Hansen, que é um filósofo que está produzindo inclusive nos dias atuais uma teoria, uma demarcação, em que ele propõe que na realidade a melhor maneira de nós enxergarmos esse problema é utilizando de uma proposta no sentido ampliado de ciência e de pseudociência também. O que isso significa? Significa que não são mais apenas os campos das ciências naturais, ciências duras, que são científicos, mas sim que outras áreas, como por exemplo, dentro das humanidades, a história, a filosofia, a linguística e outras, que essas também podem produzir ciência, assim como as outras tradicionais. Isso é relevante porque nós temos diversos objetos de estudo que são relevantes para a gente produzir conhecimento, para a gente poder avançar a ciência. E muitas vezes, alguns desses objetos, eles têm que ser investigados de maneiras que o método experimental nem sempre vai ser mais adequado. Para alguns casos, sim, é o que nós temos de melhor, mas quando esse não é o caso, por exemplo, muitas vezes, muitos dos objetos de estudo da filosofia é exatamente isso que acontece, você não consegue utilizar de uma experimentação, você precisa utilizar de um raciocínio, utilizar da lógica e diversas outras ferramentas, então o mais adequado é um método que não é o experimental. E não é por isso que essas produções, que as melhores teorias que nós temos dentro dessas áreas, que elas deixam de ser científicas. Entretanto, é muito diferente de dizer que essas áreas elas podem produzir ciência e dizer que tudo aquilo que nós chamamos de história, tudo aquilo que nós chamamos de filosofia ou de linguística, que tudo isso é científico. Pelo contrário. Da mesma maneira que nós temos o fenômeno das pseudociências dentro das ciências naturais, das ciências, como Dunker disse, duras, nós também temos o fenômeno das pseudociências dentro das áreas das humanidades. A partir do momento que a gente coloca um critério de demarcação ampliado, a única coisa que a gente faz é poder refinar melhor ainda os nossos critérios e até onde a gente consegue ir para poder encontrar e diferenciar o que é científico e aquilo que não é. Então, mesmo dentro da história, da filosofia e de outras, nós vamos ter teorias, doutrinas, na realidade, que é o termo técnico correto,
que são científicas e outras que não são. Mas ok, agora discutidos todos esses pontos, vamos tentar trazer uma contextualização disso tudo para o vídeo resposta do Dunker. Ok, vamos tentar pegar essas 3 posições e colocar todas elas na mesa como aceitas. A primeira delas, de que Popper, de fato, é uma figura que está desatualizada, que está ultrapassada, que não representa o que nós temos de melhor no debate, beleza, a gente coloca na mesa. A discussão de que não é apenas um método experimental que deve contar para alguma coisa ser científica e tudo mais, beleza, também a gente coloca na mesa. E, por fim, essa discussão sobre as ciências naturais, as ciências duras, não serem as únicas que merecem ser consideradas, não serem as únicas que podem trazer uma contribuição, beleza, a gente também coloca na mesa. Todas elas aceitas. Ok. A partir daí, qual que é a pergunta mais relevante que vem em seguida? Tudo isso aceito, isso muda a conclusão de que a psicanálise é uma pseudociência? Não. Não muda. E isso, inclusive, é uma coisa que eu discuti no meu artigo sobre a cientificidade da psicanálise, que eu avisei no primeiro vídeo que ele estava em vias de publicação, agora ele já está publicado e pode ser lido, pode ser acessado por todos vocês. Eu vou colocar ele aqui na descrição como uma referência. A primeira é de que a psicologia baseada em evidências é distinta, é diferente da medicina baseada em evidências. Está havendo um certo transporte de autoridade, da medicina baseada em evidências para a psicologia baseada em evidência. A descrição de que a PBE pega a autoridade da medicina e transporta para a psicologia é pura e simplesmente falsa. Para se fazer prática baseada em evidências, não é preciso ficar usando os métodos da medicina ou então ficar adaptando as coisas da medicina para a psicologia e assim por diante. Um dos seus princípios basilares é a adoção de teorias ou intervenções na medida em que tivermos boas evidências de suas alegações. Contudo, a produção de evidência vai dizer respeito aos melhores métodos daquele campo específico para investigar o determinado objeto que aquela prática se propõe a trabalhar. Por exemplo, nós temos a pedagogia baseada em evidências, mas ela não diz respeito a ficar pegando os métodos da medicina e adaptando para a pedagogia ou qualquer coisa do tipo, mas sim saber, dentro dos métodos e objetos da pedagogia, o que a gente pode extrair daí para se obter melhores teorias ou intervenções dentro daquilo que a pedagogia se propõe a estudar. Por exemplo, quais são as práticas mais adequadas de ensino de acordo com determinados públicos. Isso também vai valer tanto para a psicologia quanto para a nutrição e assim por diante. Mas há um outro sentido para a crítica que eu estou fazendo aqui, a passagem da medicina para a psicologia, que é a noção de evidência empregada. Pela definição da Clarice, no livro dela, sobre para reconhecer a psicologia baseada em evidências, ela mobiliza o Murcho, que diz assim: evidência seja o que for que conta apropriadamente a favor de uma conclusão, ainda que não aprove definitivamente. Parece uma definição trivial, evidente, algo que vai na tentativa de mostrar alguma coisa, ainda que isso não seja conclusivo. Ok, eu gostaria que esse conceito fosse aplicado, Quer dizer, o conceito declarado pela Clarice como assim o conceito elementar de evidência. Mas você apresenta como exemplo de evidência algo que você diz que não é uma evidência. Casos clínicos. Eu estou dizendo assim, a psicanálise apresenta evidências. Eu não estou dizendo que essas evidências são apenas casos clínicos. Eu não estou dizendo que essas evidências tornam a psicanálise uma ciência. Eu não estou dizendo que a psicanálise deseja se tornar uma ciência nesses termos aqui colocados. Eu só estou dizendo que a psicanálise apresenta evidências. Essa ideia que o Dunker expressou corresponde a absolutamente nada que falamos, seja em vídeo ou artigo ou qualquer outro meio de comunicação. É claro que a psicanálise pode sim ter evidências a seu favor. Porém, o mero fato de algo ter evidências é insuficiente para aquilo ser confiável, ou seja, ter boas evidências a seu favor. Evidência é seja lá o que for que conte a favor de uma afirmação. Porém,
as evidências vão variar muito de grau de confirmação. Vão ter evidências que vão confirmar muito pouco uma afirmação, tem aquelas que confirmam razoavelmente uma afirmação, tem aquelas que confirmam muito uma afirmação, e assim por diante. E, nesse caso, algo ser confiável é quando essas evidências elas estão num grau tão forte que é mais provável que essa afirmação seja verdadeira do que falsa. É aí que nós temos boas evidências a favor dessa afirmação. Por exemplo, imagine que eu queira responder a seguinte pergunta: a terapia X é eficaz contra a depressão? A partir disso, eu aplico a terapia X em uma intervenção com uma pessoa com quadro depressivo e, após a minha intervenção, ela efetivamente melhore o seu quadro. Nesse caso, eu tenho uma evidência a favor da afirmação de que a terapia X efetivamente é eficaz contra a depressão. Pois bem, agora suponha que eu realize outras 200 intervenções com a terapia X em pessoas com quadros de depressão e não encontre sucesso na minha aplicação. Nesse caso agora, eu tenho um conjunto de razões contrárias à mesma afirmação. E é geralmente isso que acontece com teorias ou intervenções. Nós vamos ter um conjunto de razões a favor e um conjunto de razões contra. Para saber se é razoável ou não recomendar essa intervenção, o que nós precisamos, portanto, é analisar a totalidade das evidências, para a partir daí conseguir ter uma melhor resposta sobre a sua confiabilidade, saber se a balança das evidências está pesando para o lado mais favorável ou contrário. Uma tentativa de análise mais rigorosa é buscando controlar os casos, buscando avaliar se eles têm vieses, se existem fatores sociodemográficos relevantes, pois pode ser que uma intervenção funcione para um público específico e não funcione para o outro. E, além de tudo, ficando atento aos confundidores de eficácia que podem surgir. Voltando para o meu exemplo, pode ser que aquela intervenção que eu apliquei que foi eficaz, nesse caso, nem tem a ver com algo de especial que tenha na terapia X, mas sim é responsável por algum confundidor de eficácia que possa, inclusive, anular a minha evidência a favor da terapia X. Por isso, é muito importante, nesse caso, eu ficar atento a todas essas coisas. Quando dizemos que a psicanálise não é uma teoria confiável para se explicar o comportamento humano, o que estamos querendo dizer é que as razões contrárias à teoria psicanalítica são mais fortes do que as razões ao seu favor, por mais que possam ter, sim, razões a seu favor. Nesse caso, a psicanálise possui problemas graves em sua base de fundamentação. Nós temos indícios que ela seria uma teoria pseudocientífica, como vocês podem ver no artigo da Clarice, em que ela demonstra que a psicanálise cai nos 8 critérios de demarcação de pseudociência. E os poucos achados que nós temos a favor da teoria psicanalítica são de baixa qualidade. Esse que é o ponto fundamental. Portanto, Dunker, nós estamos sim utilizando o conceito de evidências que nós apresentamos no livro. Além disso, nós podemos ceder para você que a psicanálise possui evidências ao seu favor. Porém, isso muda em absolutamente nada na conclusão de que a psicanálise seria uma teoria pseudocientífica, que ela não seria efetivamente confiável para se explicar o comportamento humano. Bom, mas a coisa piora, porque na página 14 do seu livro, Como Saber se uma Prática é Baseada em Evidências, Clarice e Vitor dizem, olha, basta olhar a pirâmide das evidências. Número 6, série de casos clínicos, ou relato de caso clínico. Número 7, editoriais. Número 8, capítulo de livros. Número 9, narrativos, artigos de... Peraí. Tinha entendido, apesar de não ter dito que o argumento em favor da psicanálise ter evidências são os casos clínicos, você dizer que os casos clínicos não são evidências. Mas eles compõem aqui a pirâmide das evidências que está no seu livro, na página 14. Como eu devo entender isso? Nesse momento, o Dunker ele vai lá no e-book, em que eu estou entre os coautores, e ele pega o desenho da pirâmide de evidências e tenta usar isso como um contraponto, falando que a gente, num momento, está usando uma coisa, falando que caso clínico é evidência, no outro momento a gente não está falando, e parte disso já foi resolvido aí, pelo que o Vitor já conversou com vocês, explicando que, na realidade, o conceito de evidência
que a gente apresentou no livro já estava sendo aplicado o tempo todo. A questão é que houve um mal entendido aí do que realmente isso implica. E a gente não chegou a dizer em nenhum momento que a psicanálise não possui evidências, é uma outra questão. Então, em parte, isso já está resolvido. Entretanto, existem algumas coisas relevantes que eu gostaria de discutir sobre a pirâmide de evidências e também sobre a questão dos casos clínicos. Inclusive, eu aproveito aqui como uma oportunidade para eu poder expor essas ressalvas, essas discordâncias que eu tenho com a própria ideia da pirâmide de evidências. Sim, de fato, tem o desenho da pirâmide de evidências lá no e-book, porém, eu tenho as minhas ressalvas com ela, eu tenho minhas discordâncias em relação à maneira como ela é representada, porque, na realidade, a pirâmide ela é uma hipersimplificação de coisas que, na realidade, são complexas e de coisas que, na prática, vão variar muito de delineamento para delineamento. E essa hipersimplificação pode acabar levando a confusões, exatamente como a confusão que o Dunker fez no vídeo dele. Diferentes delineamentos conseguem responder a questões diferentes, conseguem atender a propósitos diferentes e nem sempre o que os autores defendem como utilizando aquele delineamento, utilizando aquela investigação, como tendo um propósito determinado, nem sempre aquilo é capaz de responder essa demanda. O que é crucial da gente lembrar nesse momento é que nem sempre, porque um estudo está publicado, isso significa que ele é bom. E um raciocínio parecido é aplicado para os delineamentos. Não é porque um estudo é de X delineamento que automaticamente ele vai ter tal nível de evidência também. Pegando aí especificamente a situação dos casos clínicos, eles são muitas vezes casos ilustrativos que podem ser úteis, por exemplo, para estudantes entenderem como que deve funcionar uma determinada prática, uma determinada intervenção. E eles podem ser úteis também em uma situação em que é necessário investigar casos raros, em que você não conseguiria fazer uma receita, você não conseguiria obter uma amostra maior de pessoas e por isso a sua única alternativa é recorrer aos casos clínicos. Entretanto, eles são muitas vezes utilizados como se eles pudessem atender a propósitos que eles não são capazes de atender. Os psicanalistas, por exemplo, utilizam esses casos clínicos como se eles fossem capazes de trazer boas evidências a favor de teorias universais sobre a psicologia humana. Isso não cabe ao delineamento. E também, da mesma maneira como acontece com ensaios clínicos randomizados, como acontece com revisões temáticas e meta-análise, os casos clínicos podem variar no nível de evidência que eles vão trazer, no nível de rigorosidade que eles vão apresentar. E aí, no caso, os casos clínicos psicanalíticos, infelizmente, também pecam bastante. E aí, no caso, a apresentação da pirâmide de evidências ela pode acabar levando a esse tipo de confusão porque ela não leva em conta todos esses problemas. Pode ser, inclusive, um caso de ter um capítulo de livro muitíssimo mais rigoroso do que muitos artigos publicados, dependendo de como que ele é feito. Então, é uma coisa muito mais móvel, muito mais fluida, e talvez a gente possa pensar muito melhor pensando em que tipos de objetivos, que tipos de respostas cada delineamento pode dar, ao invés de qual deles que está mais acima, mais abaixo no ranking. É um texto intitulado, Os negacionistas que agora defendem a ciência. Clarice Ferreira, Vitor Andrade. Lá se diz o seguinte: já Sandra Harding, em The Science Question and Feminism, defende que a linguagem da investigação científica é irremediavelmente sexista e com natureza exploradora, chegando até mesmo a afirmar que o livro Principia a Matemática, do físico Isaac Newton, era um manual de estupro. A psicanálise também possui problemas graves em suas bases de fundamentação. O que é isso? Você faz uma crítica irônica, dizendo que um dos textos mais importantes da história da ciência, Principia a Matemática, é um manual de estupro, pegando um argumento aí dessa feminista. E em seguida, a frase subsequente é: a psicanálise também possui problemas graves em sua fundamentação. O que isso cria em quem está recebendo a mensagem? A psicanálise está dizendo algo parecido, análogo, com o mesmo tipo de erro, exagero, no entender deles. Vocês estão associando psicanálise com feminismo desse jeito, com pós-modernidade, para desqualificar essas práticas. É essa mesma associação que a gente viu,
feminismo, coisa perigosa, né? É desleal isso, gente, né? O problema de fundamentação que apresentamos em nosso texto, que é usado como base para comparar as duas visões, diz respeito à defesa de ideias anticientíficas. Nós, no início do texto, ainda separamos as nossas críticas com relação ao negacionismo, tendo como recorte dois grupos específicos. Tinham, por um lado, visões pós-modernas e decoloniais, mais filosóficas, e, por outro, práticas e teorias empíricas, que aí nós citamos como exemplo a psicanálise. Nesse caso, a gente colocou uma depois da outra, mas depois de ter dado esse contexto lá na introdução. De todo modo, eu concordo que ficaria melhor se tivesse uma seçãozinha ali, bem no meio aonde o Dunker apresenta. Com relação a isso, eu estou total de acordo. Agora, essa ideia que apresentamos da Sandra não tem absolutamente nada a ver com dizer que o feminismo é uma coisa perigosa. Isso é uma fala muito infeliz do Dunker. Ele aproveitou que o nome do livro da autora que citamos tinha o termo feminismo para tentar fazer essa ligação, quando em nenhum momento nós afirmamos qualquer coisa que fosse nessa direção. Nem sequer falamos efetivamente sobre feminismo. Agora, com relação ao comentário da Sandra, ele é criticado por autores e autoras, e não é preciso que você tenha compromissos contra o feminismo para questionar aquela fala em específico dela, como Dunker fez, pensar que nós queríamos colocar o feminismo como uma coisa perigosa. Eu usei o Khrushchev, falei da Batalha das Memórias, né? No meu primeiro vídeo, disse isso tá errado, isso os próprios psicoterapeutas envolvidos disseram não é da psicanálise, nós não somos da psicanálise. Daí vem lá Clarice Vidal, não, mas o Pilates não falou do Krios, não falou naquele livro, mas falou do Schoff, né? Trabalharam juntos no livro negro da psicanálise, né? Ou seja, essa retórica é um desdobramento de uma coisa chamada o livro negro da psicanálise. Em vez do Dunker admitir que ele fez uma ameaça pública de destituição ao ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia com base em uma coisa que ele não falou, ele tentou fazer um malabarismo ali argumentativo para tentar amenizar um pouco a situação. Para quem não lembra, no primeiro vídeo do Dunker, ele ameaçou o Pilates de destituição, dizendo que o Pilates trouxe a discussão da Batalha das Memórias e que, por causa disso, né, a Batalha das Memórias, de acordo com o Dunker, não era alguma coisa que tinha a ver com psicanálise, mas supostamente o Pilates tinha associado com isso com psicanálise, e aí isso seria um absurdo e aí ele teria que ser destituído. E, enfim, nós fomos olhar o livro do Pilates e não tinha absolutamente nada lá. E claro, né, é interessante notar que essa afirmação do Dunker de que a Batalha das Memórias tem nada a ver com a psicanálise, ele não traz nem mesmo uma prova disso, né, ele só fala. E aí, diante dessa situação, o que o Dunker resolveu fazer? Ele virou e falou, não, mas o Pilates ele citou o Frank Schoff, e o Frank Schoff citou o Frederick Crews, que foi uma pessoa que fez um livro sobre a Batalha das Memórias, e portanto, o Pilates pensa isso, e aí, portanto, parece, né, que o Dunker tá tentando defender, que ele tá tudo bem ter feito a ameaça que ele fez pro Pilates com base em uma coisa que ele nem escreveu. Esse é o raciocínio que foi colocado. A gente pode usar um exemplo, para ficar mais claro ainda o porquê que isso não pode proceder. Né? Não é porque você citou alguém que citou outra pessoa que você vai concordar com os pensamentos daquela pessoa. Nem com a primeira. Você se compromete com aquilo que você falou na sua citação. E não com as coisas todas que ela pensa. Mas vamos dar um exemplo só para mostrar como é que isso é uma loucura. Vamos pegar novamente o livro do Dunker, A Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, e vamos dar uma olhada então nas pessoas que ele cita, nas referências bibliográficas dele. Lá nesse livro dele a gente encontra pelo menos duas que são interessantes da gente avaliar, que são, por exemplo, Martin Heidegger e Friedrich Nietzsche. No livro do Friedrich Nietzsche, que o Dunker cita, se a gente vai olhar dentro dele, ele faz uma citação a uma pessoa que chama Richard Wagner. Existem algumas polêmicas em relação ao Richard Wagner e também ao Martin Heidegger, de que provavelmente eles tinham uma certa simpatia por algumas ideias bem perigosas que foram disseminadas lá na Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial. Algumas ideias antissemitas. E se essa polêmica proceder de fato, será que a gente poderia dizer que o Dunker
Por consequência, pegando o raciocínio que ele quis aplicar ao Pilate para fazer uma ameaça ao Pilate, será que a gente poderia dizer que o Dunker também concorda com essas ideias antissemitas? Acho que já fica um pouco óbvio por que esse tipo de raciocínio é absurdo e não procede. E, de novo, a obra de Frederick Crews, aquele que falava do Freud cocainômano, tem até... Ele voltou, ele é um crítico literário que descobriu, foi estudar os casos e descobriu lá que os casos não eram bem aquilo que o Freud tinha contado, que tinham deformações. E daí ele começa a perseguir isso e fazer sucesso com essa denúncia, né? E nos Estados Unidos dos anos 80, né? Ele escreve um trabalho dizendo que a psicanálise não é científica porque o Freud traiu a esposa com a cunhada. Traiu com a Mina Bernet. E ele achou a assinatura do Freud com a cunhada no interior da Tchecoslováquia que prova que eles dormiram juntos. E que, portanto, o Freud era uma pessoa malvada. Não acredita no Freud. Outro autor sobre o qual o Dunker vem realizando críticas e alguns ataques, inclusive, além do Ronaldo Pilate, é também o Frederick Crews. Não só apenas nesse vídeo que o Dunker respondeu para nós, mas também em outros meios, como, por exemplo, uma matéria que ele escreveu para a revista Cult, falando sobre a obra do Crews. Ele tenta dizer que nesse livro, que é uma biografia de mais de 700 páginas, que um bom resumo, talvez, para esse livro fosse dizer que o Frederick Crews disse que a psicanálise não é científica por causa que Freud traiu a esposa com a cunhada. Pois é, eu resolvi fazer uma entrevista com o Frederick Crews e eu conversei com ele sobre vários assuntos. Eu perguntei para ele sobre a trajetória dele, porque ele já foi, freudiano, depois ele deixou de ser, como é que foi esse processo para ele, sobre as obras que ele produziu, sobre os casos clínicos do Freud, a honestidade do Freud, e eu perguntei também sobre a questão da Batalha das Memórias e sobre essa questão da cunhada. Eu comentei com o Crews sobre as coisas que o Dunker vem falando dele, aqui no Brasil, e eu perguntei o que o Crews diria sobre isso. E ele deu uma resposta. Eu vou colocar aqui hoje para vocês a resposta que o Crews deu sobre se ele realmente acha que a psicanálise não é científica porque o Freud traiu a esposa com a cunhada, mas vocês podem ficar atentos que semana que vem, daqui a uma semana, eu vou soltar a entrevista completa para vocês verem tudo. Por enquanto, fiquem com a resposta do Crews sobre essa parte da psicanálise ser científica ou não por causa das atitudes particulares do Freud. Segue aí o corte. What does this have to do with the validation of psychoanalytic ideas? Absolutely nothing. Nothing at all. And you have told me previously about this Mr. Dunker, who makes this claim that my book says psychoanalysis is invalid because Freud had an affair with his sister-in-law. I would like to make an offer to Mr. Dunker. I would like to give him $1 million. I'll get on a plane and fly down to Brazil and hand him $1 million if he can find one sentence in that book or in any of my other writings that says what he claims to be the thesis of the book. And if he cannot do that, then the man is a liar. And I would be very grateful if he would come forward to the public and explain that indeed he is a liar. E aí, Dunker? Você consegue se tornar o mais novo milionário da psicologia? Eu, o Vitor, o Frederick Crews e o público ficamos aí no aguardo dos seus esclarecimentos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem vindo aqui até o final. Fiquem de olho na semana que vem que vai sair a entrevista completa com o Crews. Tá imperdível, vocês não podem deixar de ver. Vitor, você quer falar alguma coisa também? Então, pessoal, só queria mesmo agradecer. Espero que o vídeo tenha sido bacana para vocês e fiquem atentos aí nos conteúdos, tanto no Psicosofia quanto no Implicações Filosóficas. Isso, não deixem de se inscrever no canal dele também, que vou deixar aqui na descrição. Até mais, até os próximos vídeos. Valeu!